Aleluia. Senhor, nós queremos declarar a sua soberania sobre essa igreja, sobre a nossa vida, sobre as famílias aqui, sobre as nossas finanças, sobre a nossa provisão, Senhor Deus. Queremos andar debaixo dessa soberania. Em nome de Jesus, abençoamos a cada um dos que estão aqui, a semeadura que foi semeada nesse altar, abençoamos, entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Graça e paz para quem eu ainda não falei. Sejam todos muito bem-vindos. Temos alguém que está hoje conosco pela primeira vez, é visitante. Levante sua mão. Alguns. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que você se sinta em casa, tá bom? Muito bem-vindo. Muito bem. Hoje o nosso tema é hoje. Estamos aí prestes a encerrar um ciclo e começar um outro ciclo. A vida da gente é composta de estações, de ciclos, de momentos que a gente vive. Estamos aí prestes a fechar o que a gente chama de ano de 2022 e começar um novo ano, 2023. Mas existem vários outros ciclos que a gente finaliza e outros que a gente recomeça na nossa vida. Em vários momentos, em várias circunstâncias ao longo da nossa existência. E aí a pergunta que eu te faço é: como você está terminando esse ano? Faltam aí alguns dias, não terminou ainda. Como você está terminando esse ano? Como você está começando essa nova etapa da sua vida? E eu quero fazer um exercício aí com você. Vou pedir para você fechar os olhos. Não durma, se você estiver com sono, fica de olho aberto. Só peço para fechar o olho, porque senão a gente fica desatento. Então fecha um instantinho o olho. Eu quero que você reflita um instantinho sobre alguma coisa. Pense exatamente há um ano atrás, quando você estava finalizando o ano de 2021 e com a expectativa de um ano novo que viria, 2022. Vê se você consegue ir lá atrás. Quais eram os seus alvos? Quais eram os seus objetivos? Seus sonhos para esse ano? O que dessas coisas você completou, você conseguiu fazer, e o que você talvez esteja encerrando essa etapa sem ter feito ainda, sem ter completado? O que será que ficou perdido ao longo desses 365 dias do ano que está quase terminando? Você pode definir aí na sua cabeça? Caramba, eu tinha intenção de voltar a estudar, eu tinha intenção de ler a Bíblia todo dia, eu prometi que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, e isso se perdeu ao longo do ano. Pode abrir os seus olhos. Guarda essa informação aí com você. Porque hoje nós queremos falar um pouquinho sobre um tempo que passou e a expectativa de um tempo que virá. Abre sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Crônicas, versículo 28, o capítulo 28, versículo 9. Primeiro livro das Crônicas, 28, versículo 9. Olha aqui que diz o texto. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Aqui é uma conversa de um pai para com o seu filho.
Ambos estavam começando uma nova jornada. Davi estava finalizando uma etapa da sua vida que foi muito próspera, foi de muitas vitórias. Ele havia conquistado. Israel nunca teve um território tão amplo quanto nos dias de Davi. Era um guerreiro que tinha muitas coisas que tinham sido alcançados pelo povo de Israel durante esse período de Davi. E Davi tinha um sonho de construir um templo ao Senhor. Mas Deus diz: o seu filho é que vai construir. Davi estava encerrando um ciclo. Salomão, seu filho, estava iniciando um ciclo novo. E qual é a dica que esse pai dá ao seu filho? Meu filho, se eu posso te dar um conselho, busque ao Senhor. Olha o que diz lá, nós vamos ler de novo. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. Eu fiz a minha parte. Eu te ensinei, eu te apresentei o Deus que eu sirvo. Serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Não se engane, Salomão. Deus conhece lá no profundo da sua alma e no seu coração. Ele penetra todos os desígnios dos pensamentos. Aquilo que você pensa e acha que ninguém sabe, Deus está lá. Aí vem o conselho de Davi. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Grande conselho para um pai dar para o seu filho. Agora, Salomão, é com você. A etapa agora é com você. Eu finalizo o meu ciclo, você começa o seu, e o que eu posso te dizer é: busque o Senhor acima de tudo. A nossa vida é composta desses tempos e estações. Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo, há estações para tudo. Tudo na nossa vida tem um tempo. Às vezes para a gente parece ser um tempo longo demais. Mas Deus sabe o tempo exato necessário. Graças a Deus que existe o texto que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o próximo ciclo, vem pela manhã. Então, se seu tempo de choro está sendo muito longo, deixa eu te dizer uma coisa: a promessa é que vai haver um momento em que isso vai se fechar, vai finalizar, e a alegria vem sim pela manhã. O novo ciclo vai vir. Então, meu querido, a vida da gente é assim, é composta por esses momentos, né? Às vezes difíceis, às vezes desafiadores, e muitas vezes de alegria, de celebração. Salomão começou bem, começou com Deus. Ele ouviu aquele conselho do seu pai. E o segundo livro das Crônicas vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos ler algumas páginas adiante. Mas ele resolve ir a um lugar chamado a Tenda do Encontro, para estar diante de Deus. Ele queria começar aquele ciclo com uma decisão de estar diante do Senhor. A Tenda do Encontro foi o que Davi montou depois que voltaram do deserto. Não havia mais o tabernáculo e não havia ainda o templo. Então, Davi monta uma tenda que é chamada Tenda do Encontro. Ali ficava a Arca da Aliança. Salomão vai até aquele lugar. Ele reúne os seus líderes de 1000, seus líderes de 100, seus príncipes, juízes, e eles vão ali adorar ao Senhor, pedir direção ao Senhor, pedir a orientação do que deveriam fazer,
consultar a Deus, buscar o conselho de Deus, para então começar aquele novo tempo. Foi um dia de muita celebração, o povo, o rei, as pessoas que tinham algum cargo de liderança, todos diante do Senhor. Foi um dia tão extraordinário que nós vamos ler daqui a pouco. Houve um movimento em que Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. É bom a gente abrir um parênteses aqui e explicar que esse foi um tempo antes de Jesus. Então, a forma de se adorar ao Senhor era através do sacrifício de animais, ou de você trazer as coisas, as suas ofertas diante do Senhor. Hoje, graças a Deus, não precisamos mais, porque Jesus se fez sacrifício por nós. Amém? Fecha parênteses, só para a gente explicar. Senão você vai ficar escandalizado. Deus me livre. Ainda mais o que Júnior falou, né? O tempo de hoje, então, isso é um problema danado. 1000 holocaustos. E ali naquela situação, Deus olha, não os 1000 holocaustos, porque Deus é tão maravilhoso, como nós cantamos e como o pastor Júnior falou, que essas coisas não enchem os olhos de Deus. Vou dar uma grande oferta, vou fazer. Não, sabe por quê? Ele olha o seu coração. Naquele momento ele olhou o coração daquele homem chamado Salomão. E ele viu integridade, ele viu sinceridade no coração. E foi isso que mexeu no coração de Deus. Foi isso que moveu o coração de Deus. E hoje não é diferente, meu querido. Você pode fazer, acontecer, pregar, ter um ministério maravilhoso, trazer uma oferta incrível, construir uma igreja, o que for. O que Deus olha é o seu coração, como Deus olhou para o coração de Salomão. E Deus viu sinceridade e honestidade. E Deus faz alguma coisa muito extraordinária. Ele diz assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser, que o que você quiser eu vou fazer. Vamos abrir lá, você está com a sua Bíblia aberta, você vai passar algumas folhas, porque é lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 1, nós vamos ler um trechinho de 7 até 12, de 7 a 12, 2 Crônicas, um pouquinho depois de onde você está, 1, de 7 a 12. Amém? Tem algumas pessoas ainda achando, vamos lá. Naquela mesma noite, depois que tudo isso aconteceu, essas ofertas, essa celebração, naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo, pois quem poderia julgar a esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Versículo 12, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Olha que atitude essa de Salomão. Ele é surpreendido por Deus
Já imaginou Deus chegar para você e dizer assim: pede o que quiseres. Aí vem você com aquela lista de Papai Noel. Tem, né? Isso, e aquilo, não sei o quê. Um freezer, não sei o quê. Estou precisando, não sei o que lá. Eu preciso de uma roupa. Põe aí também, não sei o quê. Não, né? Todo mundo aqui pediria: Senhor, quero sabedoria. Mas esse homem, para você ver como aquilo que ele ofertou, refletia o que era o coração dele por dentro. A sinceridade, a honestidade, a entrega dele diante do Senhor. Ele não pede fama, ele não pede riqueza, ele não pede a morte dos inimigos ou longevidade, ele não pede nada disso. O que ele pede é sabedoria e conhecimento. Senhor, eu estou para começar um novo ciclo muito sério e importante na minha vida. O que eu quero te pedir é sabedoria e conhecimento. Naquela palavra ele dizia: eu não me sinto preparado, eu não me sinto em condições de fazer isso. Eu preciso do direcionamento que vem do Senhor. Eu preciso de sabedoria. E aquilo influencia o coração de Deus, né? Porque o coração humilde e sincero, Deus não resiste. Que Deus diz: então você vai ter sabedoria, conhecimento, e mais além do que isso, eu vou te dar riquezas, vou te dar fama, vou estar com você durante todo o seu reinado que você tem pela frente. Às vezes, meus queridos, nós começamos muito bem, com os bons propósitos, como nós fizemos agora, com boas intenções, lá em 2021, virando para 2022. Mas muitas vezes ao longo do caminho a gente foi se perdendo, e aí eu faço um link com aquilo que nós falamos na semana passada, sobre a dracma perdida. Uma mulher que perde não apenas um objeto, mas era alguma coisa que tinha um valor. Então ela acende uma luz para procurar aquele valor. Às vezes, meu querido, há coisas que você olha agora para trás e você vê: eu me perdi ao longo do ano. Eu deixei passar. Eu perdi essa dracma, esse valor importante, essa decisão que era importante na minha vida. Porque, amigos, queridos, amados irmãos, a vida está tão difícil, é tanta dificuldade, até para você conseguir o pão de cada dia, para você sustentar a sua casa. Os dias vão se atribulando, as semanas vão passando. Quando você vê, acabou o ano. Você olha para trás e diz: meu Deus do céu, eu queria fazer tanta coisa, passou um ano, não fiz. Não é assim? Porque realmente os dias não são fáceis. Então você olha e talvez você sinta frustração, decepção, porque muitas coisas ficaram ao longo do caminho. E alguns propósitos não foram cumpridos ao longo desse ciclo que está se fechando. Deixa eu te dizer uma coisa sobre ciclos que é muito interessante. Num ciclo, seja ele qual for, vamos pensar aqui a nível de um ano, que é o que nós estamos falando, é muito fácil a gente esquecer de Deus ao longo desse ciclo. A gente vai se envolvendo, é tanta coisa para resolver, é problema. É muito fácil a gente viver uma vida de vir aqui aos domingos, né? De uma vida superficial com Deus, aquela coisa meia boca. Esquecer de Deus é muito fácil. Sabe outra coisa que é muito fácil também? Quando as coisas não vão bem, a gente colocar a culpa em Deus. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo quanta injustiça, quanta essa situação toda? E às vezes a gente coloca a culpa em outros. Agora eu quero te falar uma coisa. E hoje? Hoje, nós estamos aqui separando um tempo. O tempo que passou
esse ano até aqui, o que você viveu, o que você realizou, o que não realizou, o que ficou pendente. Ao mesmo tempo, você tem o tempo que daqui a alguns dias vai começar, que é um novo ano. É interessante porque quando você está nesse momento, que foi um momento que Salomão e Davi estavam, um estava fechando o ciclo, o outro estava começando um novo ciclo. Uma coisa que acontece com muita facilidade, ou natural, é humano até, é que a gente se sente frustrado pelo que não conseguimos realizar. Eu imagino que Davi sentiu isso, apesar de todo o sucesso, de tudo que ele realizou, algumas coisas ele deixou a desejar. A gente sabe, a gente conhece a história. Talvez você olhe para trás e veja que algumas coisas você deixou no caminho, as dracmas foram deixadas ao longo do ano. Mas quando tem uma mudança de ciclo, de tempo na nossa vida, a gente tem sempre uma esperança, não é? Pode mudar só uma folhinha no calendário, mas você tem aquela renovação de esperança. Isso é bom, é bom. Não, esse ano vai ser diferente. Esse próximo ano, de fato, as coisas vão acontecer. Esse próximo ano eu ponho toda a minha fé, a minha confiança no que vai acontecer. Talvez você olhe para trás, o tempo que está findando, e em vez de você ficar frustrado, decepcionado pelo que não foi, que não deu certo, que você gostaria talvez de estar num outro patamar hoje, no final do ano em que você não está, ou que talvez foi um tempo em que não houve praticamente mudança e você esperava algumas mudanças significativas no casamento, na vida dos filhos, na vida profissional. Você está meio aborrecido porque não foi como você esperava. Não houve muita mudança. O trabalho foi cada dia mais árduo. As coisas, os rumores são cada dia de apavorar mais. Lutas pessoais, problemas familiares, tudo que nos rodeia. Agora, quando a gente encerra um ciclo, vem esse alívio, ufa, está terminando esse ciclo. Puxa, que legal, estou cheio de expectativa porque um novo ciclo está se iniciando. E agora? E hoje? Como é que você se coloca nessa posição? Olhando para trás, olhando para frente. Deixa eu dizer uma coisa. Não adianta ficar olhando pelo que não foi feito, frustrado e decepcionado pelas dracmas que ficaram, as coisas que não aconteceram como você não gostaria. Agora não adianta mais. Por outro lado, a gente tem uma tendência, que é muito do brasileiro, que a gente acha assim, que basta a gente desejar as coisas boas desta vida. Então, se você comer lentilha, tudo estará resolvido no ano que vem. Não é assim? Dá os 7 pulinhos, tem que usar branco, tem não sei com uma roupa de não sei das quantas, e eu vou fazer isso. Os votos, né? Isso às vezes me incomoda muito, os votos, né, de um feliz ano novo, tal, realmente a gente deseja, mas não dá para ficar só no âmbito dos votos, do desejo. Não, esse ano vou compenetrar. A gente que é crente, a gente não faz essas coisas, né, pular 7 ondas, essas coisas a gente não faz. Mas a gente tem umas coisas também meio, né, umas superstições gospel. Então eu tenho que passar o ano novo, quando der meia-noite, eu tenho que estar de joelho. Não que isso seja ruim, não é de forma nenhuma. Orando ao Senhor, ou num lugar em que tenha a passagem do ano. Porque se não for isso, vai dar tudo errado na minha vida. O nome disso é superstição gospel, né? Ótimo, faça isso, sim, ore. Sem dúvida nenhuma vai ser um bom começo, como foi Salomão. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
a importância do hoje. Hoje é o dia de você tomar decisões. Hoje é o dia de você começar a semear para colher em 2023. Peguei sua palavra, não foi não? Era a Juliana que ia pregar hoje. Tá lascado, vai ter que... Enfim, Deus sabe. Não é suficiente você desejar, ter esperanças. Hoje é o dia da decisão. O que é que você tem que mudar hoje para que de fato 2023 aconteça diferente? Não adianta ficar só torcendo o dedinho, né? Ah, que Deus abençoe. Não, eu tenho que tomar algumas decisões, eu preciso tomar algumas atitudes. Atitudes é o nome do que precisa. Porque senão, meu querido, 2023 vai ser igual 22, 21, 20, Deus me livre, e todos os outros anos. Porque nada vai mudar. Se você no dia que se chama hoje não tomar uma decisão, não fazer escolhas. É isso que eu preciso mudar na minha vida. Eu preciso que mude isso no meu casamento. O que eu preciso então? Eu preciso mudar nesse aspecto. Eu preciso ter essa conversa que eu estou evitando já há um bom tempo. Eu preciso lidar com essa situação dentro da minha casa. Eu preciso ter um controle financeiro, porque senão eu vou acabar mais um ano endividado. É coisa prática, meu querido. Não é pular 7 ondas, não. Pular 7 ondas é fácil. Não é vestir branco e achar que tudo vai acontecer diferente porque você está de branco. Aquele que tiver de preto, então está lascado. Não são essas coisas. No tempo que se chama hoje, é o tempo de tomar decisões. É o tempo de plantar uma semente que vai dar um fruto no próximo ano. Isso ninguém pode fazer por você, meu querido. E é por isso a pergunta, no início eu falei, dá uma retrospectiva, pensa aí, o que é que ficou no meio do caminho? O que é que você precisa, talvez, tomar algumas decisões na sua vida pessoal com Deus, na sua vida profissional, decisões concretas. Agora, uma vez com as decisões concretas, veja o caso de Salomão. Davi tinha juntado todo o material para construir o templo. Realmente substituir Davi não seria fácil, porque ele foi um excelente rei. E por isso ele chega diante de Deus e ele diz: Deus, o que eu preciso é do Senhor. Ele começa bem. Ele pede: me dá sabedoria, me dá conhecimento. Para quê? Para saber gerenciar esse povo, para saber o que fazer, para tomar decisões firmes, certas. Era isso que precisava. Não basta apenas a gente desejar. Hoje é o tempo da decisão. Hoje é o dia em que, entre um novo ciclo que vai começar e um antigo que se fecha, a gente se submete tudo a Ele. Primeira coisa, como Salomão fez: Senhor, eu quero consagrar esse tempo ao Senhor. Eu quero entregar nas Tuas mãos. Eu preciso de sabedoria, de conhecimento. Uma boa decisão para você tomar hoje está lá em Mateus 6. Abre aí sua Bíblia, Mateus 6. Versículo 33, que você conhece, muitos conhecem. Diz assim, achamos Mateus 6,33. Vamos aguardar lá no telão. Ok? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi exatamente isso que Salomão fez. Ele tinha um projeto em mente, ele tinha
tudo aqui já pronto para a construção, mas a primeira coisa que ele faz é ir na tenda do encontro, na arca, diante da arca do Senhor, e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Não dá para emplacar um ano e começar o outro sem que o Senhor esteja indo à destra, à frente de mim. Hoje é o tempo, meu querido, de semear para colher. A decisão hoje, que você toma hoje, vão definir o seu ano. Muitas delas, né? Outras você vai ao longo do ano decidindo. Uma delas é qual é a sua prioridade. É o que Jesus vai falar aqui em Mateus. Se a sua prioridade for o Senhor, as demais coisas, seja lá o que for, vai sendo acrescentada. Hoje, meu querido, é o dia de reconhecer. Reconhecer sim, agradecer o quanto Deus fez por você ao longo desse ano. Há coisas sim para nós agradecermos. Hoje é o dia de observar quais são as decisões que ficaram pelo caminho, que quem sabe você agora precisa retomar e de fato concretizar a partir de agora. Hoje é o dia de tomar uma atitude. Eu quero te convidar a ficar de pé. Se você puder, feche seus olhos, que eu quero que você medite um pouco sobre o que nós estamos falando. Hoje, o final de um ciclo, o início de um outro ciclo em breve. O desafio hoje é entregar os próximos 365 dias nas mãos do Senhor. Hoje, o propósito é colocá-lo à frente de nós em qualquer batalha, em qualquer situação, em qualquer peleja, qualquer coisa que esteja diante de nós. Hoje é o tempo de submeter a fase que está chegando, entregar a fase que está chegando nas mãos do Senhor. Salomão começou bem. A primeira coisa que ele fez foi fazer aquilo que eu vou te chamar a fazer nessa noite. Chegar na presença do Senhor, adorar ao Senhor, ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez e dizer: Deus, sabe o que eu preciso? Não é de um emprego novo, não é de dinheiro, não é de solução daquele problema, do outro problema, não é nada disso. O que eu preciso é do Senhor. O que eu preciso é de sabedoria e conhecimento para gerir dia a dia do próximo ciclo que está se iniciando. É isso que eu preciso. Eu não sei o que vem pela frente, eu não sei que dificuldade eu vou ter, mas vem o que vier, é o Senhor comigo, é isso que eu quero. Meu querido, Deus hoje olha o seu coração e conhece a sinceridade do seu coração, a transparência. Não é o que as pessoas veem ou como você aparece diante de todo o cenário, mas o que está aí dentro e a sinceridade que está dentro de você. Como você quer começar esse novo ciclo? Que decisões você hoje precisa tomar? Que nova semente você hoje precisa semear para o próximo ano? Será que hoje você está disposto a dizer: Senhor, eu entrego esse próximo ciclo nas suas mãos? Como o pastor Júnior falou, eu vou confiar na soberania do Senhor. Eu não tenho controle de nada. O que depender de mim, o que depender de uma decisão minha, de uma atitude minha, eu vou sim tomar. Eu não vou me esquivar. Não vou ficar com o braço cruzado e dizendo: Senhor, faz tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Não. Eu vou tomar as decisões que eu tenho que tomar. Eu vou tomar as atitudes que eu preciso para agora.
mas eu não quero sair do meu lugar se o Senhor não for comigo. Eu não quero começar outro ciclo se o Senhor não estiver indo à frente. Se o Senhor não estiver me dando conhecimento e sabedoria a cada momento que eu for viver nesse próximo ciclo. Será que é isso que você quer falar hoje para o Senhor? Então fale com o Senhor. Eu quero que esse seja um momento seu com Deus. Se você quiser ficar no seu lugar, você fica. Se você quiser vir ao altar, você fica. Consagrar esse próximo ciclo. Faça como você quiser. A decisão é sua, a atitude é sua. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o amanhã pertence ao Senhor. Nós entregamos nosso amanhã a Ti, porque confiamos no Senhor. Não queremos, Deus, vivermos ansiosos com o dia de amanhã. Querido, nessa noite, entrega o dia de amanhã. Deus está dizendo para você, entrega o dia de amanhã. O dia de amanhã representa algumas preocupações, algumas situações, querido, que talvez na sua mente você está percebendo que precisa acontecer. Mas a chave, querido, para mudar o amanhã não é você ficar pensando e tentando resolver, mas é a fé, a entrega, o hoje. Hoje você se entrega, e permita que Ele cuide. Deus está dizendo para nós nesses dias aprendermos a confiar no Senhor. O teu descanso é o momento que você coloca a tua vida, esse tempo de adoração, de declaração da fidelidade do Senhor, para dizer: Senhor, nós confiamos em Ti. Tu és o nosso soberano, aquele que reina sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos sustenta. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é o nosso provedor. Te agradecemos por esse sangue que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o Teu nome. Receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, querido. Deus abençoe a sua vida. Amém? Estamos debaixo de um propósito. Seja bem-vindo, você que está nos visitando, todos vocês que estão aqui. E Deus tem um propósito na nossa vida. Deus, de fato, tem trazido sobre nós o entendimento de que há uma palavra profética sobre cada um de nós, sobre a nossa vida. E eu tenho falado o quanto esse projeto de semear princípios, ele pavimenta o nosso destino, o nosso caminho. Então, querido, diz para a pessoa que está ao teu lado: há uma palavra de Deus sobre a tua vida, mas é preciso viver por princípio. Amém? Como é que a tecnologia aqui deu um negócio aqui? Vamos lá, abra sua Bíblia em Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Hoje eu quero falar com você, querido, sobre soberania, o princípio da soberania de Deus. E é muito interessante porque aqui nesse versículo de Colossenses 1,16, a gente já percebe Paulo declarando toda essa representação de soberania de Deus.
Mas para a gente entender, querido, aonde isso entra na nossa vida, por que compreender e viver esse princípio de soberania, o quanto nós vivemos num mundo, numa sociedade, não de agora só, mas há muito tempo, se vem construindo a ideia do homem, por si só, resolver sua vida sem precisar ou sem se atentar para o poder e a soberania de Deus. O mundo vem se construindo sem precisar de Deus para dizer ou determinar aquilo que pensa, deseja e quer. Na verdade, nós vivemos numa sociedade onde cada vez mais o humanismo toma conta da vida das pessoas. E nós precisamos, como igreja, estar atento a isso. Quantas vezes nós cantamos que Deus é fiel, mas o quanto nós ainda confiamos, de forma muito sutil, confiamos na nossa própria habilidade, na nossa própria vida, no nosso próprio jeito de ser. E essa visão humana, ela é muito de uma filosofia, e eu queria que você prestasse atenção, porque existe um sofista, Protágoras, que dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, sendo o homem o ponto de referência, as coisas se tornaram relativas à sua vontade. Nós estamos vivendo um tempo, esse homem é tão antigo, mas nós estamos vivendo um tempo de relativização das coisas. O que é relativizar as coisas? Todo mundo tem uma verdade. Cada um carrega a sua verdade. A verdade foi construída ao longo da nossa vida, de tantas coisas que foram geradas em nós, e nós caminhamos com uma verdade. Nós temos convicções que nos sustentam. Nós vivemos num mundo atual, por exemplo, onde se gera culturalmente a ideia de respeito ao outro, da cultura ou do que o outro acredita, logo vai se perdendo a essência do certo e errado e daquilo que se acredita. O certo é de cada um, a verdade é de cada um. Se a gente for conversar isso na perspectiva humana, beleza, você acredita no que você quer, eu acredito no que eu quero. E assim a sociedade vai vivendo. Mas quando a gente tem encontro com Deus, é aí que entra o princípio de soberania. E é onde eu quero que você perceba isso hoje. Querido, quando nós conhecemos o princípio de soberania, é o quê? Deus é soberano. Deus é que determinou todas as coisas. As pessoas às vezes não sabem, mas toda essa relativização veio para desfazer a sociedade que surgiu a partir de uma perspectiva cristã, judaica. As pessoas estão construindo uma sociedade onde Deus não faz parte. A ciência é que é a força motora de determinar o que é e o que não é. Dentro da sociedade em que a gente vive, a ciência hoje determina, sem precisar consultar, se aquilo tem alguma relação com Deus ou não. Não precisa de Deus mais. E a gente, às vezes, não percebe que, sutilmente, nós vivemos numa sociedade e nós, às vezes, somos influenciados no nosso modo de viver, onde nós vamos sempre entrando numa linha de pensamento, onde as coisas são geradas, onde eu tenho poder, eu tenho que me valorizar, eu preciso ser feliz, eu preciso cuidar da minha vida, e a gente não vai percebendo que, de forma sutilmente, nós estamos esquecendo que existe um soberano. E o que é ter um Deus soberano? É entender que a minha felicidade, a minha vida, não é o que eu corro atrás para ser, mas é o que eu recebo dele para viver. Querido, quando você e eu, nós nos convertemos a Cristo, a gente pode estar cheio de verdades, mas quando eu me converto, a minha verdade se converte à verdade absoluta. É por isso, querido, que nós temos que entender o seguinte: todos nós temos uma verdade própria, construída ao longo da nossa vida, mas quando a gente se converte, eu reconheço uma verdade absoluta. E aí, irmão, o que você pensa, o que eu penso, pode ser muito legal, mas o que determina a minha vivência, a minha vida, é o que Deus diz a meu respeito e a respeito do que a gente às vezes está discutindo. Nós vivemos um tempo político muito complicado. E aí o que mais às vezes se vê são brigas acirradas e de razões e de situações em que talvez tantas coisas são levadas mais a sério do que o próprio Deus diz. Por isso que eu te digo, querido, nós podemos ter uma verdade, nós podemos ter pensamentos, nós podemos ter reflexões, mas o quanto eu tenho submisso à vontade de Deus e aos princípios de Deus sobre a minha vida. Quando a gente olha para Jesus, ele não impôs a verdade a ninguém. E houve um episódio que Jesus sabia muito bem que ele estava indo para ser crucificado.
E quando os soldados vêm com Judas diante dos discípulos de Jesus, Jesus sabia já o que estava acontecendo. E quando os soldados vêm, a primeira coisa que Pedro faz foi o quê? Defender Jesus. O que Jesus faz? O que Pedro fez é até uma reação nobre de alguém que está com medo, se defendendo para que o seu líder ali naquele momento não fosse pego. E o que Jesus faz? Para tudo, conserta a orelha do cidadão, porque ele sabia que tinha que continuar. Preste atenção. Nossas autojustiças e nossas verdades, elas podem até ter razão, mas a gente tem que respeitar o fluxo da vontade divina. Jesus naquele momento pensou o seguinte: Pedro, a sua valentia vale muito, mas eu preciso ser crucificado. Existem injustiças que acontecem na nossa vida, querido, que nós precisamos entender que às vezes a gente tem que respeitar o fluxo da vontade divina. Há um processo de Deus em andamento. E às vezes eu quero algo, é até justo o que eu quero, mas eu preciso respeitar o que é a soberania de Deus. Se nós estamos num momento em que a gente não entende o que está acontecendo, aqui eu não estou falando de política, estou falando da nossa vida. Se a gente não entende o que está acontecendo, querido, respeita o que Jesus está fazendo. Talvez Jesus está curando o seu maior inimigo, está prosperando aquilo que você acha que é o seu maior inimigo, mas entenda que existe um fluxo. Existem muitos de nós que precisamos entrar em níveis de injustiça para aprender o que é a justiça divina. Às vezes a gente percebe que as pessoas de nós às vezes estão querendo uma justiça própria, baseado no que nós achamos de direito, e esquecemos, querido, que acima do nosso direito tem aquilo que Deus estabeleceu pela sua lei e pela sua palavra, e principalmente pelos seus princípios. Às vezes você vai viver com Deus sem perceber o próximo passo qual vai ser, mas a questão não é perceber o próximo passo, é saber se Ele está no controle, se Ele é soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. João 8,32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Cuidado, para que a tua verdade não seja um aprisionamento em que você está com medo de soltá-la, porque você não sabe ainda quem é você na sua vida. Cuidado para não agarrar filosofias que são muito apaixonantes na perspectiva humana, onde é muito bom achar que a gente pode ficar só vivendo as verdades que estão surgindo por aí, onde eu posso dizer o que eu quero, à vontade, fazer o que eu quiser, porque eu sou feliz, onde eu posso tomar minhas próprias decisões, e a gente sutilmente vai perdendo a submissão a Deus. Aliás, a palavra submissão hoje é até difícil dizer, né? Tem perdido o seu lugar, porém na Bíblia não. Submeter-se não é se rebaixar a uma pessoa, é compreender a missão sobre alguém. É compreender que existe um Deus soberano, que tem um propósito, que levanta homens e mulheres, levanta você, para nós seguirmos um caminho em que Deus tem para nós. Então, querido, preste atenção. Esses dias nós temos aprendido sobre o princípio, porque às vezes nós estamos querendo viver o propósito de Deus, mas nós não percebemos que fora dos princípios não há como ter uma intervenção divina, não há como Deus fluir. Então Deus está nos ajustando no nosso caminho. Primeira coisa que Deus nessa noite quer mostrar para você: entrega a sua verdade a Ele. Entrega, querido, suas razões. Entrega, querido, aquilo que você acha que é convicção, que para você, e vou te dizer mais, você não está errado não. A questão não é se estamos errados ou certo, é se nós estamos aprendendo a submeter-se à vontade de Deus. Converter-se ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, é esse passo que Deus está dizendo: eu quero que você viva a minha vida que eu tenho para você. É só lembrar Romanos 12:2, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. O que eu preciso? Mudar a minha mentalidade. E mentalidade é o quê? Deixar minha maneira de pensar. Existem convicções que não fazem mais sentido para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Existem maneiras de você enxergar as coisas, de perceber as coisas que talvez foram importantes até agora, mas para aquilo que Deus quer fazer não faz mais sentido. E Ele é soberano. Se Ele está dizendo isso para você, se você está vivendo um tempo de transição, um tempo de perceber que está na hora de desarmar, há muitas pessoas aqui que estão na hora de desarmar
não é desarmar para mim, não é desarmar para o outro, para o irmão, é desarmar para Deus. Você está lutando, tentando manter e sustentar uma verdade para manter uma certa situação sobre você, e Deus vai começar a trabalhar no teu coração, porque Deus vai começar a mexer e dizer para você: não é por esse caminho que eu quero você. A minha oração nessa noite, eu queria que você ficasse de pé, é que não só na vida financeira nós tenhamos a soberania de Deus e a fidelidade, mas é que a gente cante fidelidade também como um modo geral, como tudo. Sabe, querido, a nossa vida financeira ela é só um reflexo da nossa experiência com esse Deus e da nossa entrega. A gente fala de tanta coisa, querido, e a gente precisa perceber que às vezes não é só o que eu entrego, mas como eu falei semana passada, é como que eu entrego isso. Como é que eu entrego essa oferta? Como é que eu entrego esse dízimo? Em vários momentos, Paulo fala para você vir ao altar e antes, às vezes, você rever como a sua vida está. Sabe por quê, querido? Não é o que você entrega, mas é como você está para entregar. Como o teu coração está para entregar as coisas para o Senhor. Então eu queria que você separasse a sua oferta e entendesse uma coisa. São nessas horas que Deus está dizendo: eu sou soberano sobre você. Sou eu que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Sou eu que sei aquilo que tenho sobre a tua vida. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te criou, foi Ele que deu uma palavra sobre a sua vida, foi Ele que um dia te tocou. Talvez foi um dia que você foi a um encontro, talvez um dia que você veio a uma igreja e você se converteu e reconheceu. E hoje Deus está dizendo para você: eu sou soberano sobre a sua vida. E o quanto hoje você precisa fazer as pazes com esse soberano, esse Deus que tem o controle sobre você, esse Deus que sabe muito bem o que é melhor para a tua vida. Amém, querido? Feche os seus olhos, eu quero te abençoar. Você pode aí pegar o seu envelope, preparar a sua oferta, esse tempo, e perceber que nessa noite Deus está querendo restaurar a soberania dele sobre nós. Entregarmos, querido, as nossas verdades diante do Senhor. Aquilo que nós achamos que é uma verdade absoluta, talvez Deus está dizendo: está na hora de você entregar essa convicção sua. Você está se machucando tanto para manter isso vivo. E até que ponto será que Deus realmente está contigo nessa convicção, querido? É você que tem que colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos por princípio que Tu és o soberano sobre nós, que muitos planos são feitos por nós, mas a palavra vem do Senhor. Pai, o Senhor é a verdade, por isso que o Senhor diz, por isso que Seu Filho Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E é por isso que nós cremos, que nós precisamos entrar num tempo de reconhecer a verdade absoluta. Tu és aquele que é a grande verdade, Tu és aquele que traz o sentido de tudo, Tu és aquele que governa a nossa vida, a nossa casa. Pai, que nós tenhamos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, para ouvir, para discernir, que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade para fluir sobre os nossos ouvidos, sobre nossa mente, sobre nosso coração, para trazer discernimento, que essa palavra, Deus, que virá da apóstola, Deus, traga esse entendimento do hoje. É hoje que é necessário quebrantar, é hoje que muitos vasos precisam ser quebrados, é hoje que o Senhor quer assumir o controle da nossa casa, é hoje que Deus está querendo trazer um novo tempo, e há resistências que precisam ser desfeitas, e é por isso que nesses dias o Senhor tem nos trazido entendimento. Há uma verdade absoluta sobre nós. Espírito Santo, tenha liberdade. Receba, Senhor, a nossa vida em nome de Jesus. E eu abençoo cada semente, cada oferta, cada momento, cada família aqui representada, Deus. Que as nossas casas continuem com essa fidelidade do Senhor sobre nós. Que esse lugar, Deus, seja um lugar de nós vivermos a prosperidade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode vir, querido, trazer a sua oferta. Você pode trazer a sua oferta ali também na maquininha.
glória.